Muito bem, meus amados irmãos, muito boa tarde, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida nessa sexta-feira santa, feriado. Você que está aí juntamente com a sua família, desfrutando da comunhão da família. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa tarde. Quero convidar você a meditar sobre a vergonha, ou as vergonhas pelas quais Cristo passou no momento da sua morte. Meu pai contava que antigamente era comum, quando alguém era pego, um ladrão era pego, era comum prendê-lo e carregá-lo na principal rua da cidade, para que todos vissem que um assaltante, um ladrão tinha sido preso, e então ali colocava em exposição aquela pessoa ao vexame e à vergonha. Não é apenas um conto, esta é uma realidade. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou os seus últimos períodos, as vergonhas no período da sua morte. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 17 a 21, nos diz assim a palavra de Deus: Tomaram, pois, eles a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificarem com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim, em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo nos últimos instantes de sua vida, ele sofreu vergonhas. As vergonhas, é claro, tinham uma finalidade, que eram levar sobre si aquilo que me cabia e cabia a você, as nossas vergonhas. Então, as vergonhas que o Senhor Jesus Cristo passou nos últimos instantes da sua vida foi, primeiro, de ter sido condenado como o mais terrível dos criminosos. Era de costume naquela época de Páscoa que o governante soltasse um criminoso para agradar aos judeus, para agradar ao povo. Então tínhamos um criminoso, um condenado de fato, e tínhamos Jesus, sem nenhum crime, sem nenhuma culpa, nada que de fato o incriminasse. Logo então a proposta era soltar Jesus. Entretanto, o povo preferiu que libertasse um assassino, confesso e condenado, Barrabás. E não se apenas gritassem para soltar Barrabás, gritavam para condenar Jesus Cristo, gritando: crucifica-o, crucifica-o. O Santo de Deus foi então exposto à vergonha e condenado à morte, e o condenado foi solto. Quer uma vergonha maior do que esta? Quer um vexame? Você não ter cometido nada, nenhum crime, não ser digno de tal pena, e o povo gritar para soltar um criminoso e prender um inocente. Há muitos anos atrás, o salmista, no Salmo 22, versículo 6, escreveu da seguinte forma: Eu sou o verme e não o homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Este é um salmo messiânico. Já expressava aquilo que Cristo iria passar como vergonha na hora da sua morte. Cristo foi friamente e impiedosamente condenado pelos homens como alguém que pisa num verme, sem dó nem piedade, com todo prazer, com toda alegria. Uma vergonha. Esta foi a primeira vergonha que Cristo passou na hora da sua morte. Ser condenado com o mais terrível dos criminosos. Depois, o Senhor Jesus Cristo, ainda no período da sua morte, sofreu uma segunda vergonha, um segundo vexame, de ser condenado à morte de cruz. A morte de cruz era considerada a pior morte nos tempos de Jesus.
era uma condenação reservada ao pior e mais odiado transgressor. Pense em você, alguém hoje que merecia uma morte de cruz. Foi isso, no lugar dele, ou como ele, que Cristo foi condenado e foi morto. Era uma morte que causava escândalo, vergonha. Era uma morte como se fosse um maldito. Se é vergonhoso, a de Cristo não parou por aí. Além de morrer a morte de cruz, Cristo teve que carregar a sua própria cruz. Nem isto era comum para o pior dos criminosos. O maior malfeitor, que era condenado à morte de cruz, ele era levado até o local da morte, a cruz já estava lá e ele então só era levantado para ser morto. Para Cristo não. Lembra do ladrão de galinha que passava pela cidade para ser exposto ao vexame, à vergonha, para que todos vissem? Foi assim que Cristo sofreu a vergonha da morte de cruz. Ele teve que levar a sua própria cruz, andar pelas ruas da cidade, para que todo mundo visse o que estava a acontecer, como ele ia morrer. Cristo foi exposto ao vexame e à vergonha. Mas aí eu quero levá-lo a pensar sobre uma questão acerca disso. Ele não se envergonhou, ele não se constrangiu em levar aquela cruz, em carregá-la, em ser exposto àquela vergonha por mim e por você. Ele carrega a própria cruz, uma cruz que não era dele, e a carrega por mim e por você. A terceira vergonha que Cristo sofreu na hora da sua morte, depois de ser condenado como o maior e o pior dos criminosos, depois de ter que morrer a morte de cruz e ainda levar a sua própria cruz, ser exposto ao vexame no meio da cidade, nas ruas da cidade, Cristo ainda passou pela vergonha de ser crucificado entre os malfeitores, como um criminoso ou entre criminosos. Quem passava olhava e via 3 pessoas, 3 criminosos. Cristo foi contado como um transgressor, um bandido entre bandidos. Imagina só esse slogan no momento da morte do Filho de Deus: um bandido entre bandidos. As pessoas passavam, maniavam, balançavam a cabeça. Isso foi uma vergonha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Deus e diante de Deus, o Filho amado, aquele que foi enviado para morrer em nosso lugar, para dar a vida, para trazer vida para os homens naquele momento, um malfeitor da pior espécie. Escárnio, zombaria, até mesmo no último momento de vida, no momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A vergonha que nos cabia, ele levou sobre si. Por que é que Cristo sofreu tudo isto? Para nos tirar o peso, para nos desembaraçar de todo o pecado. Ele tomou sobre si o nosso jugo, a nossa carga. Alguém que sofreu intensas vergonhas, até mesmo na hora da morte, para livrar-nos da nossa vergonha, do nosso vexame. Eu quero concluir essa devocional e quero alertá-lo acerca de uma coisa real, uma situação real. Como ainda temos causado vergonha e vexame ao Filho de Deus. Como cristãos, talvez não você que está me ouvindo e me vendo, falo num todo como igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, mas também pode ser para você que está me vendo, que está ouvindo essa mensagem. Como ainda temos colocado em exposição a vergonha o Filho de Deus? Como temos causado vergonha e vexame ao nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes nós olhamos para a morte de Cristo
e assim entendemos que de fato foi extremamente vergonhoso, doloroso, sofrível, que foi injusto, que os judeus foram ingratos. Mas sabia que nós ainda podemos estar na mesma situação que os judeus? Quando nós o rejeitamos, quando nós sabemos quem Ele é, quando nós sabemos que Ele veio por mim, que Ele veio por você, e ao invés de adorá-lo, ao invés de tê-lo como nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós nos comportamos de forma indevida, como os judeus se comportaram, até mesmo como motivo de escândalo diante do mundo, diante da sociedade, como foram os judeus diante de todo o império, até o próprio império queria soltar, não via condenação, e os judeus e aqueles para os quais ele veio gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Cuidemos, meus irmãos, para que não estejamos na mesma condição dos judeus, ainda condenando o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda crucificando-o como se pudéssemos. Porque quando nós o rejeitamos, quando nós não vivemos de uma forma ou como lhe agrada, é assim que nós nos comportamos. Não cause vergonha, não rejeite. Ame o Filho de Deus. Ele morreu, Ele se deu por mim e por você. Pense nesse dia. No domingo é dia de alegria, é dia da ressurreição. Hoje é dia do Filho de Deus passar vergonha por mim e por você. Que Deus abençoe sua vida.